Então sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel. E o nosso contato do WhatsApp é o 13 98130 8408. Lembrando para você que está vendo esse vídeo, que nesta semana, semana do mês de maio, dia 20, nós teremos o nosso sarau com poesia espírita, às 4 da tarde. Tá? Traga a sua poesia, não precisa ser nenhum menestrel para participar, não. Qualquer pessoa vem aqui, fala a sua poesia e nós vamos discutir, falar sobre ela, e como se fosse um estudo. E no domingo nós temos o nosso bingo mensal, né? Que nós fazemos uma vez por mês, e é um bingo de confraternização dos frequentadores da casa e também não deixa de ser um auxílio para a manutenção da nossa casa. Então, dia 20 é o sarau, dia 21 é o bingo, agora no mês de maio. E qualquer dúvida que você queira, participe dos nossos estudos, né? Quarta-feira agora começa os livros mensageiros, que é a continuação das obras de André Luiz. O livro Nosso Lar acabou, agora é os mensageiros. E sábado nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, às 2 da tarde, na sexta-feira, às 7 da noite também. E toda segunda-feira, a partir da próxima semana, a Revista Espírita, né? De 1858 a 1869. Então vamos começar com a prece. Quer fazer a prece? Posso. Vamos começar com a prece e depois a leitura, e depois, durante a leitura, vamos para a conversa. Quem tiver algum comentário a fazer, fica à vontade. Espiritualidade amiga, mentores espirituais da casa, Divino Mestre Jesus, envolva-nos a todos numa energia de paz, de amor, tranquilidade, serenidade, e que possamos, através do estudo da noite, absorver, aumentar, enriquecer nossos conhecimentos para que possamos viver melhor, aprender mais, evoluir e nos tornarmos hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Para começar hoje o tempo do nosso estudo vai ser um pouco mais curto, porque nós ficamos um tempo conversando sobre o assunto referente aos nossos estudos. Então não vai ser meia hora cada um, não. Vai ser em torno de 20 minutos cada um, mais ou menos. Mas vai ter bastante qualidade no nosso estudo. Vai ser aqui, né? Autoridade. Isso, parou aí? Tá. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Todos já acharam, né? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra de quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito, poderia convencer as pessoas do seu meio. Poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica, e por isso
encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Um homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. É só um adendo aqui, na parte do... Aqui no Evangelho, quando fala pode-se queimar os livros, é porque quando surgiu o Livro dos Espíritos, em 1857, muitas pessoas ficaram curiosas em aprender a doutrina espírita e conhecer o Livro dos Espíritos. Então Kardec mandou para vários livreiros de outros países o Livro dos Espíritos. Só que, como na França também, o ministro da Educação era um religioso, um padre, né? um arcebispo, alguma coisa assim. E quando esses livros chegaram na Espanha, o Dom Palau, que era o ministro da Cultura da Espanha, era o bispo Dom Palau, recolheu esses livros, porque eram hereges na ideia dele, apesar de que na França, o ministro da Cultura da França liberou, e mesmo sendo padre, falou que seria muito bom para as pessoas se conhecerem, né? Mas na Espanha foi bloqueado, e na Espanha esse Dom Palau fez um circo para queimar esses livros em praça pública, que se chama Auto de Fé de Barcelona. Esse Auto de Fé de Barcelona foi conhecido nessa época por queimar todos os livros espíritas em praça pública, com carrasco, vestido a caráter e tudo mais. Kardec, na época, ficou louco, entrou na justiça, queria entrar na justiça para que os livros fossem liberados, mas a própria espiritualidade falou para ele não, para deixar, porque isso seria bom, porque aguçou a curiosidade do resto da Europa, porque as pessoas queriam saber que eram aqueles livros que estavam sendo queimados em praça pública. O Auto de Fé de Barcelona foi um pulo para a espiritualidade, como foi o caso das Irmãs Fox nos Estados Unidos e as mesas girantes na França. Em outros países também teve as mesas girantes. Mas o Auto de Fé de Barcelona é que fez o grande empurrão para a doutrina espírita. Então, mesmo quando acontece alguma coisa que a gente acha que é um mal, no fundo vai nos ser útil alguma coisa. Então, só para fazer esse adendo, é que estava falando de queimar os livros, né, no Evangelho, porque o Evangelho veio depois do Livro dos Espíritos, é que já estava se reportando ao Auto de Fé de Barcelona. Vamos lá. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte, a cada um e pode aurir. Só mais um detalhe. A cada uma pode aurir. Só mais um detalhe, só falando sobre esse Dom Palau, né? Depois que esse bispo da Espanha desencarnou, a gente vai estudar isso na Revista Espírita, ele é evocado, porque a Revista Espírita evocava os espíritos. E aqui também, nós vamos fazer isso também na nossa casa, quando houver os trabalhos mediúnicos, né? Kardec evocou, e esse Dom Palau desencarnado vem para Kardec e pede desculpas por ter queimado a obra espírita enquanto ele estava encarnado e sendo ministro da Cultura da Espanha. Mas isso, para Kardec, não teve problema. Ele
falou que aquilo foi até bom. Mas para a gente ver como os espíritos, quando eles têm consciência das coisas, eles se arrependem, né? E na revista espírita que a gente vai estudar, vai ter essa parte do Dom Palau pedindo desculpas desencarnado para Kardec. Caiu em si, né? São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda, com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se por toda a parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. Pode falar. É interessante, né? Eu queria saber, nessa época, muitos anos atrás, né? Qual foi a época? 1857. 1857. O primeiro livro, quando Kardec deixou de ser Hipólito e João Denis Arribay para ser Allan Kardec. Certo. Então, em 1857, não é isso? Então, como que eles faziam essa comunicação? Porque, assim, vocês falaram que estouraram em vários locais do mundo essa parte espiritual. Não existia internet, não existia nada disso, né? A comunicação não era tão rápida. Como que o mundo começou a conhecer tão rapidamente esses picos no mundo todo? Isso, esse é o método científico que Kardec usava, método de experimentação. Ele tinha contato, porque ele não tinha mediunidade ostensiva. Kardec não comunicou com espírito nenhum. Ele se valeu de médiuns, inclusive no começo 2 jovens que tinham mediunidade ostensiva e que passava para eles as informações. E por ele ser magnetizador, ele conhecia alguns médiuns em outros países. E todas as perguntas que ele fazia para a espiritualidade para essas meninas, ele mandava por carta para esses outros médiuns de outros países. E eles demoravam para responder, mas respondiam. Aí Kardec foi compilando isso no Livro dos Espíritos e em toda a codificação. Então, tudo que está na codificação não foi só as meninas que receberam, né? Mas também outros médiuns em outros lugares, e Kardec, vendo que as respostas eram similares, colocou isso em ordem na codificação. Ele codificou, né? Quanto tempo? Demorou até o desencarne dele, que é quando terminou a Revista Espírita, né? Tem noção quantos anos foram nessas comunicações? até ele finalizar? O Livro dos Espíritos foi escrito em praticamente 1 ano, né? Começou em 1856 a ser escrito, em 1857 foi lançado. Depois vem o Evangelho, depois vem o Céu e o Inferno, depois o Livro dos Médiuns e, por último, a Gênese, né? E aí, enquanto isso, ele estava fazendo a codificação na Sociedade Espírita de Paris, que era aqueles evocações, e todas as evocações que nós estudamos aqui na Revista Espírita fazem parte da codificação espírita. Por isso que é bom estudar a Revista Espírita, porque uma boa parte do que está nos 5 livros da codificação, apesar de que Kardec escreveu 20 livros, né? Tem Viagem Espírita, Obras Póstumas, o que é o Espiritismo e outros livros, tudo que está na Revista Espírita, uma boa parte está nos 5 livros da codificação, que a gente chama de Pentateuco, né? Não tem problema. Mas tudo vem da Revista Espírita. São tudo comunicações. São Luís, Erasto, são todos espíritos que se comunicaram com os médiuns da Sociedade Espírita de Paris, né? E muitas coisas também ele perguntava para outros médiuns de outras regiões também, né? Então é isso aí. E é interessante o que a Thaís falou, porque tem o filme, né, Allan Kardec,
E pelo que eu leio, né, algumas coisas, o fato dele ter desencarnado, né, ele poderia ter vivido mais tempo, mas ele trabalhava muito, né? Ele ficava lendo, respondendo cartas, né, que vinham de todas as partes do mundo, né? Ficava a noite inteira. Carta, não tinha. Então. É tudo Por por isso que deve carta. ter demorado. Tudo por carta. Lia, respondia, inclusive foi por isso que ele, né? Por isso que demorava, às vezes, um ano e pouco para escrever os livros, né? Porque às vezes não eram só. Ele tinha que ter certeza do que ele estava apresentando ao mundo. Tanto é que ele tem certeza do que está apresentando ao mundo, que uma das frases dele é que se algum dia a doutrina espírita tiver errado em algum ponto, a ciência comprovar isso, deixemos a doutrina espírita e fiquemos com a ciência. Nenhuma outra doutrina fala isso, porque se a ciência prova o contrário. Então, para Kardec falar isso, é porque ele tinha certeza do que estava apresentando ao mundo. Então, foi muito trabalho, muito exaustivo, de muitas pesquisas com muitos médios de outras partes do mundo, fora os trabalhadores da Sociedade Espírita de Paris e algumas médios que ajudavam ele na comunicação. Vamos lá. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim, para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo e é também a causa da sua propagação tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são seguramente um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se, continua? Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de, individualmente, estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrarem certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos, presunçosos e pseudos sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim. Vou fazer um comentário? Vamos ficar só no Evangelho hoje. O que tem aqui vai estar no livro. Aqui ele está falando dos pseudo-sábios. Kardec fez uma escala espírita, né? De mostrar os espíritos
a evolução do espírito. Pseudo-sábios, aqueles ignorantes, os benevolentes, os puros. Então, a gente procurando no Google, você vai ver a escala espírita de Kardec. Então, são 10 escalas, né? Até chegar nos espíritos mais evoluídos. Então, você vai ter... E essa escala espírita, a gente acha que é só referência aos espíritos desencarnados. Não, tem muita gente encarnada, que é pseudo-sábio, que é zombeteiro, outros são benevolentes, outros são preguiçosos. Então, são vários termos que Kardec usa de classificação. Então, vamos estudar a escala espírita. Eu recomendo vocês pegarem no Google, escala espírita de Kardec. Vocês vão ver o posicionamento de cada pessoa e vocês podem até identificar pessoas encarnadas naquela característica. Porque não é só, quando fala espírito, a gente acha que é só desencarnado, né? Não, está falando da gente também, dos espíritos encarnados, tá? Então, esses zombeteiros, pseudo-sábios, tem muita gente aqui, inclusive no meio espírita, né? Tem bastante gente aqui. Vamos lá. Que não é dado a todos penetrarem certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos, que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado, para fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Então aqui é interessante, né, aquilo que você fala, que nós devemos estudar, estudar e estudar, né? Até para nós montarmos, nós criarmos, né, a nossa verdade, né? Não pode acreditar em, Porque a gente não... em qualquer um. Porque não é porque está desencarnado, ou mesmo encarnado, falando na frente do público, a pessoa está certa do que ela está falando. Tem muitas pessoas que são enganadoras e muitas que estão enganadas, achando que estão certas. Então, tudo tem que passar pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica. Tem coerência, que nem aqui no nosso estudo. Não é tudo que a gente fala aqui que tem que ser seguido cegamente. Aqui é fé raciocinada. Tudo que se fala num estudo, numa palestra, numa casa espírita ou em qualquer lugar, a gente tem que passar pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica, pela coerência, se faz sentido, se não faz. Se não, é fé cega. É cego guiando o cego e os dois vão cair na ribanceira. Não tem outra explicação. Então, falou alguma coisa? Vamos pesquisar. Às vezes a pessoa está falando, ela não está com uma fé, mas ela se equivocou. Ou puxou um assunto de outro lugar, falou uma coisa que não é correta, depois, se ela tiver humildade, ela corrige. E vai aceitar ser corrigida, né? Só quem não gosta de ser corrigido são as pessoas vaidosas, né? Que a maior praga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, se a gente quer dar um trabalho de qualidade, a gente não pode ter orgulho nem egoísmo, porque todos somos passíveis de erro. Agora, o que a gente não pode é ficar achando que a outra pessoa é superior porque está dando uma aula, ou porque está fazendo uma palestra, ou porque está dirigindo uma casa espírita, ou porque está desencarnado. Não é não, tá? A gente precisa ter essa consciência com a gente. E outra coisa, espírito desencarnado, evoluído, ele não se atém ao nome.
Ninguém vai chegar lá, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, não. A gente tem que se ater ao conteúdo da mensagem. Porque se o espírito desencarnou, como Chico Xavier, e vai ficar apegado sempre no nome dele, ele não é evoluído. Ele está apegado à matéria, está apegado à última encarnação. Como é que ele vai prosseguir? Como é que ele vai evoluir? Desapega, né? O que vale é o conteúdo da mensagem e não o nome que é colocado. Porque tem muitos pseudo-sábios que usam o nome de espíritos conhecidos para chamar atenção e enganar os outros, né? Por vários motivos, ou para tirar dinheiro, ou para querer ter uma vantagem social, moral, em cima da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda a teoria manifesta em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que esteja assinada com respeitável nome, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso, que fazem os homens que não têm em si mesmos uma confiança absoluta, eles tomam o atalho, eles tomam o conselho de maior número, e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser com respeito ao ensinamento dos espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com o espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A garantia... Então aqui nessa parte está querendo dizer que tem casas espíritas que todos os médiuns podem sofrer uma influência negativa e pode estar passando algo negativo. E como saber que isso está acontecendo? Eu recomendo ler um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Ele é muito interessante e mostra mais ou menos isso. É a influência de um médium vaidoso que contaminou a casa toda e quase destruiu uma casa espírita. Porque acontece da obsessão coletiva. A influência espiritual coletiva, através da vaidade, através do orgulho. E as pessoas gostam, né? Olha, ele me passa uma mensagem. Olha, eu preciso da sua palavra para mim seguir meu caminho. Isso vai criando vaidade na pessoa. Então, pode ser que trabalhadores da casa espírita que não tenham essa estrutura que a gente busca na nossa casa aqui, emocional, equilíbrio mediúnico, se influenciem e todos deem uma comunicação errada. Né? E para a gente perceber, como a gente fala, é passar pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica. A gente não tem que se atentar ao nome de quem está dando a comunicação, mas ao conteúdo. Espíritos bons jamais vão dar um conteúdo negativo. Espíritos bons jamais vão falar de tragédia.
Eles vão esclarecer o que aconteceu referente a uma tragédia, mas falar, olha, você vai acontecer isso, vai acontecer... Não, ele não vai fazer isso. Quem faz isso são espíritos que querem tumultuar e causar pânico. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente vai passando pelo crivo da lógica, pelo crivo da razão, e todos nós podemos ser envolvidos com uma obsessão coletiva, sem problema nenhum. Isso faz parte. Se uma casa invigilante, que não tem uma vigilância pulso firme, todos os trabalhadores vão ser envolvidos numa fantasia, que não é real. E vão dar passividades que não são coerentes para espíritos zombeteiros, brincalhões, e também vão estar fazendo um trabalho de desserviço para a sociedade, porque não estão fazendo nada sério. Então, a maioria deles estão se insuflando na sua vaidade, né? Então, há sim a possibilidade de uma casa espírita inteira da comunicação mediúnica e não ter equilíbrio. Isso acontece muito. Não, pode falar, não tem problema que é outra coisa. E a vidência? Hã? Tem pessoas... Existe, porque tem pessoas que... Não é? A vidência, porque tem médiuns que falam que às vezes vai ocorrer alguma coisa. Você estava falando sobre, tem pessoas que inflam às vezes o que sabe, que não tem que falar coisas ruins que vão acontecer. E a vidência, existe realmente? Existe espíritos que influenciam isso? Tem espíritos, os desencarnados, da mesma maneira que eles nos intuem pela mente, eles também podem jogar imagens na nossa frente. Tanto imagens mentirosas como imagens verdadeiras, né? E se a gente sabe, as pessoas que trabalham com mediunidade, que todos somos médiuns, né? Mesmo que trabalhem em casa espírita ou não trabalhem em casa espírita, em qualquer lugar, nós somos espíritos, todo espírito é médium. Mas a educação mediúnica nos ensina o seguinte: se eu sei que alguém vai sofrer alguma coisa, eu jamais vou contar isso para a pessoa, porque eu vou levar ela ao desespero. Se eu chego para uma pessoa e falo, olha, vai acontecer um acidente, ela sai daqui e se joga embaixo do primeiro carro. Eu vou conversar com ela para que ela tenha cuidado, para que ela ore. Eu vou tentar com que ela se cuide de uma maneira que não a atormente, né? Agora, a vidência é normal, a gente pode ver coisas boas e coisas más, só que a gente tem que ver se a gente está bem influenciado. Se não estão jogando imagens para nos apavorar e a gente chegar a apavorar o outro, né? Porque tudo é projetado na mente. Da mesma maneira que eles projetam o som através do pensamento, eles projetam imagens também. Então eu tenho que verificar, aquilo tem lógica, tem coerência, isso que eu estou vendo, vai ser útil para alguma coisa? Na dúvida, eu oriento a pessoa, falo, olha, vá por aquele caminho, mude sua rotina, procure um médico. A gente faz sempre isso aqui na nossa casa. Muita gente a gente sente que a pessoa está fazendo tratamento de magnetismo, e a Márcia tem mais essa sensibilidade, percebe, olha, tal pessoa tem algum problema em alguma parte do corpo, mas eu não vou falar para ela correndo. Falar, olha, você está com problema na parte do corpo, vai sair correndo daqui, vai ficar, não dorme, vai ficar desesperada. Não é isso. Vamos conversar com calma, procura um médico. Por que você não vai ver alguma parte dessa parte do seu corpo, seu estômago, ou seu braço, sua cabeça, para ver o que está acontecendo? Às vezes pode ser alguma coisa que sobrecarregada emocional, né? Vê se você se desestressa, mas procura um médico de uma maneira sutil, nunca apavorando. Quem apavora são os espíritos que não são esclarecidos. E os médiuns que apavoram não são médiuns bons. São médiuns mal educados. Então, a vidência é a mesma coisa. A vidência e clarividência são duas coisas diferentes. A clarividência é o que a gente estuda aqui com o sonambulismo, né, de Kardec. A emancipação da alma, eu vejo o passado, o presente e o futuro da vida material. O que está nesse mundo material. E o mundo material está dentro do mundo espiritual, a gente não pode esquecer disso. A vidência é o que eu vejo do mundo espiritual, não é da vida material, é do mundo espiritual, é desencarnados. Vamos supor, não sei se era no Livro dos Médiuns ou na Revista Espírita, tem Kardec relatando um fato de um jovem que fazia o diagnóstico médico nas pessoas e receitava remédio.
Quando ele estava fazendo um diagnóstico médico, ele estava olhando o corpo da pessoa e vendo onde estava a doença. Isso é clarividência. A vidência é quando um médico, porque ele não era médico, ele era um jovem, um médico desencarnado orientava a ele qual era o remédio. Isso é vidência. Vidência é quando eu tenho contato com o mundo espiritual. Clarividência é quando eu sei do passado, presente e futuro do mundo material. É os dois diferentes. São duas coisas diferentes. Então, os espíritos podem nos enganar. E como eles podem nos enganar, tudo tem que passar pela lógica, pela razão, pelo crivo da qualidade. Por isso que eu preciso estudar bastante. Porque às vezes é um espírito zombeteiro que quer me usar para apavorar um desafeto dele. Ou por brincadeira. Eu nem conheço a pessoa, mas só o fato de ver a pessoa desesperada já é o suficiente. E como eu sou um médium em desequilíbrio, eu vou ficar falando para a pessoa o que ela tem. Dando diagnóstico, falando um monte de besteira. Não. A gente tem que ter consciência e, se tiver alguma visão de alguma coisa com a pessoa, falar de uma maneira tranquila, simples, que seja uma sugestão. E nada que apavore a pessoa. A gente chega lá. Demora, mas chega. A garantia única, séria, do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranho uns aos outros e em diversos lugares. Concebe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, uma das que se prendem aos espíritos, aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um princípio novo deve receber sua solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte. Alhures, como já se tem disso vários exemplos. Foi essa unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque está de acordo com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos, de modo algum, como árbitro supremo da verdade, e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa, porque nós vos lá dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente a que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes,
tanto da França como do exterior, reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas, frequentemente passaram desapercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. Muitos outros acreditaram tê-las com exclusividade, tomadas isoladamente. Para nós seriam sem valor. Só a coincidência lhes dá gravidade. Depois, quando é chegado o momento de liberá-las à luz da publicidade, cada um então lembra-se de ter recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos, que estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar, dá oportunidade para fazermos uma coisa ou dela nos abtermos. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, procurar-se-á o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles contêm. Se, de todas as partes, os espíritos tivessem vindo contradizê-los, esses livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas? O próprio apoio da imprensa não os teria salvo do naufrágio, ao passo que, privados desse apoio, não tiveram um caminho menos rápido, porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens. Tá. Assim o será com todas as ideias emanadas dos espíritos ou de homens que não puderem suportar a prova deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. Vou parar aqui no poder. Não está de marcar não, porque isso está no outro livro, semana que vem. Ah, é? Alô? Alguém quer fazer um comentário? Quer fazer um comentário? É interessante, né, que veio de todas as partes do mundo, né? Os espíritos se comunicam e falam as mesmas coisas e cada um ouve e assimila de uma maneira diferente, né? Porque cada país tem sua cultura, né? Seus conhecimentos, mas aí vai juntando tudo, acaba sendo a mesma coisa, né? E isso deu credibilidade, né? A nós. E também a gente não pode esquecer que os livros espíritas foram escritos, né, traduzidos por Kardec, que ele compilou, né, em 1857. Então, se tivesse alguma coisa inverídica nos estudos, já teria sido desmistificado. Se tivesse alguma coisa que não fosse sólido, já teria desmistificado. E ao longo dos anos ele sofre bombardeios direto, até hoje, né? Tem gente que se diz espírita apoiando o aborto, apoiando ideologia de gênero, apoiando coisas que não tem nada a ver com o espiritismo, infiltradas no espiritismo para destruir o espiritismo. Só que o espiritismo é como a lei de Deus, é imutável. Você pode estudar Kardec hoje, daqui a 5, 10, 15 anos você vai pegar Kardec de novo, você vai ver coisas diferentes no mesmo livro que você estudou, porque a sua mente se abrangeu, né? E como diz Albert Einstein, a mente que se abre, ela cresce nos seus horizontes, mais ou menos isso que ele falou. Então, sempre teve ao longo do tempo pessoas deturpando e querendo deturpar a doutrina.
espírita. Mas nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque não é uma doutrina dos encarnados, é uma doutrina dos desencarnados, dos espíritos, que querem evolução e querem o melhor para o planeta. E o bem é que comanda o planeta. Tanto é que nós somos comandados por Jesus, e ninguém mais do que ele comanda o planeta Terra, né? As pessoas que estão ainda no mal é que se dizem ligadas àqueles que não querem o bem ainda, mas um dia todos acordarão e todos seguirão o caminho do bem. Então se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, peça aos amigos para se inscrever. Quanto mais pessoas com consciência da doutrina espírita, mais pessoas na sociedade com consciência e controle sobre si mesmo. E se a gente não se controla, se a gente não tem consciência sobre nós, alguém vai ter. Aí a gente vai reclamar que está obsediado, porque o obsessor é aquele que dirige a nossa vida e a gente fica de lado. Se a gente dirige a nossa vida, ninguém vai nos obsediar. Tenha uma excelente semana e não se esqueça do nosso sarau e do nosso bingo essa semana, tá? E tem mais vídeos amanhã e durante toda a semana aqui no nosso canal. Até mais.